Olá, meu nome é Victor Araújo Druzian, sou mestrando em Direito, Sociedade e Tecnologia pelas Faculdades Londrina. E durante o meu percurso acadêmico, procurei desenvolver uma dissertação sobre a reforma tributária do consumo com foco especial no split payment. Como parte desse trabalho, desenvolvi um manual técnico para apresentar esse conteúdo de forma acessível. E este vídeo tem como propósito explicá-lo. Para entender o que está mudando, precisamos começar pelo que existe hoje. O Brasil convive com uma tributação sobre o consumo bastante fragmentada. ISS, PIS, COFINS e IPI, cada um com sua legislação, seus prazos e suas alíquotas que variam de estado para estado, de setor para setor. Esse cenário gerou 3 problemas centrais: complexidade no cumprimento das obrigações, alto custo de conformidade e também um alto custo de litigiosidade fiscal. Foi diante desse cenário insustentável que surgiu a reforma tributária do consumo, aprovada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. O objetivo que ela nos apresenta é substituir essa estrutura fragmentada pelo chamado IVA dual, que significa Imposto sobre o Valor Agregado. A lógica do IVA é simples. O tributo incide apenas sobre o valor que cada empresa agrega na cadeia produtiva, eliminando a cumulatividade na prática. E esse IVA dual é composto por 2 tributos: a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços de competência federal, administrada pela Receita Federal, que na prática substituiu o PIS e a COFINS. E nós também temos o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços de competência estadual e municipal, administrado pelo novo Comitê Gestor, que na prática substituiu o ICMS e o IS. A reforma ainda nos apresentou o imposto seletivo, um imposto com finalidade extrafiscal. Seu objetivo principal não é arrecadar, mas sim desestimular a produção e comercialização de produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, ocupando na prática o espaço do IPI. Um ponto importante que foi alterado pela reforma tributária é a amplitude da base de incidência do IBS e da CBS. Agora, eles incidirão sobre toda operação onerosa, ou seja, qualquer transação com contraprestação financeira, como venda de produtos, prestação de serviços, locação ou cessão de direitos. Isso, na prática, simplifica a lógica atual, em que cada tributo tem um fato gerador específico e a constante disputa sobre o que é ou não tributável. Além disso, o novo sistema é orientado por 5 pilares: a simplicidade, ou seja, regras uniformes em todo o Brasil; a transparência, com os tributos destacados na nota fiscal; a neutralidade tributária, com a cobrança no local de consumo e não de origem; a não cumulatividade plena, ou seja, a dedução do tributo já pago nas etapas anteriores; e, por fim, a previsibilidade, menos conflito entre o fisco e contribuinte. A transição ocorrerá de forma gradual até 2033. Em 2026, ano vigente, estamos na fase de testes. O IBS e a CBS já aparecem nas notas fiscais com alíquotas reduzidas: 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. Em 2027, a CBS entra em vigor com a alíquota definitiva. Por sua vez, o PIS e a COFINS são extintos e o imposto seletivo passa a vigorar. Entre 2029 e 2032, o ICMS e o ISS serão reduzidos progressivamente, enquanto o IBS sobe no mesmo ritmo. E por fim, em 2033, a transição se conclui com a extinção total do ICMS e do
ISS. Para entender como o sistema funciona na prática, precisamos falar da apuração mensal. Ela se organiza em 4 etapas. Primeiro, a identificação dos débitos gerados em cada operação. Segundo, a consolidação dos créditos acumulados nas compras e contratações tributárias que garantem a não cumulatividade. Terceiro, o confronto entre débitos e créditos. Se os créditos forem maiores, há saldo credor para compensar ou solicitar o ressarcimento. Se os débitos forem maiores, há valor a recolher. E por fim, o quarto passo é a dedução das antecipações feitas por qualquer modalidade de pagamento, como por exemplo o split payment. Em alguns casos, todas as operações já terão sido quitadas pelo split e o contribuinte não terá nada a pagar ao final do período. Mas antes de falar do split payment, precisamos falar da nota fiscal, porque sem ela nada acontece. No novo modelo, a nota fiscal é o ponto de partida de todo o sistema. É a partir dela que o IBS e a CBS são calculados, que os créditos são gerados para o comprador e que o split payment é acionado. Para isso, cada nota precisa conter os valores do IBS e da CBS destacados em uma chave de vinculação eletrônica única, que conecta a nota ao pagamento correspondente. Qualquer inconsistência pode comprometer créditos ou gerar retenções incorretas. Com a nota emitida, entra em cena o split payment. No modelo atual, o cliente paga a empresa, o valor integral vai para o caixa do fornecedor e o tributo é recolhido ao fisco só no fim do período. Com o split payment, isso muda. No momento em que o pagamento é processado pela instituição financeira, por meio de qualquer arranjo de pagamento eletrônico, Pix, boleto, cartão ou outro meio eletrônico, o sistema separa automaticamente o tributo e o repassa diretamente ao fisco. O fornecedor recebe apenas o valor líquido. A obrigação se encerra no próprio ato do pagamento. A legislação prevê 2 modalidades. A primeira é o split padrão ou inteligente, que nada mais é que, antes de processar o pagamento, a instituição financeira consulta em tempo real a apuração assistida do fisco. Se o fornecedor tem créditos disponíveis, eles são deduzidos e o split retém apenas o saldo. Se não há créditos, retém o valor integral. E se a operação tiver alíquota zero, isenção ou imunidade, nenhuma retenção é feita e o valor vai integralmente para o fornecedor. A segunda é o split simplificado, opcional e voltada ao varejo. Em vez da consulta em tempo real, aplica-se uma alíquota média estimada diretamente sobre as operações. Eventuais diferenças são devolvidas ao fornecedor em até 3 dias úteis após a conclusão da operação, que terá prazo final até o último dia útil do mês seguinte. Para fins didáticos, fala-se ainda em um terceiro cenário, o Split Payment Offline, ou também chamado de modo de contingência. Nessa modalidade, quando o sistema do fisco está indisponível, a instituição financeira retém o valor total do tributo da nota sem consultar créditos. Quando o sistema volta, a situação é regularizada e eventual excesso é devolvido em até 3 dias úteis. Qual é a importância da apuração assistida para o split payment? Split payment e apuração assistida funcionam de forma integrada. A apuração assistida é um painel digital disponibilizado pelo fisco, onde a empresa acompanha em tempo real os créditos, disponíveis, acompanha os valores gerados, os valores já retidos pelo split payment e o saldo final do período. O sistema apresenta o cálculo pré-elaborado e cabe ao contribuinte conferir e confirmar. É esse painel
que a instituição financeira consulta antes de cada arrecadação. Chegando ao fim deste vídeo, é importante lembrar que o manual técnico dedicou atenção especial aos riscos envolvidos nessa transição e respostas às principais perguntas sobre o tema. Não para gerar preocupação, mas justamente para o oposto, para que empresas, contadoras e contribuintes possam se preparar de forma antecipada e preventiva. Conhecer os riscos antes que eles se concretizem é o que permite agir com planejamento e não apenas reagir quando o problema já chegou. O manual está disponível exatamente para isso, para ser consultado com antecedência e não às pressas. Lá você também encontrará um conjunto de perguntas e respostas sobre situações do dia a dia que podem surgir na rotina de quem lida com essas operações. E diante desses riscos vale destacar: o Brasil está ciente deles e não está simplesmente copiando um modelo pronto. Está construindo seu próprio modelo, respeitando a diversidade cultural e econômica do país. É por isso que o Split Payment entra em vigor apenas em 2027, em caráter facultativo, e não estará disponível para todos os arranjos de pagamento de uma vez. Essa abertura gradual existe para que as empresas se adaptem e para que o fisco verifique se está no caminho certo ou precisa recalcular a sua rota. A reforma tributária do consumo, portanto, é uma transformação que vai afetar empresas, profissionais e consumidores em todo o Brasil. Espero que esse vídeo tenha tornado esse conteúdo mais claro. O manual está disponível para aprofundar qualquer ponto sempre que precisar. Até a próxima!